Então, continuando, vamos precisar de fazer o método setProgress. Esses métodos, se você olhar na documentação do Java, na documentação da barra de progresso, ele vai te passar tudo passo a passo, tá joia? Então, se você colocar aí no Google funcionamento da barra de progresso no Java, então você vai ver que ele gera esses métodos. Por isso, eu estou mantendo os nomes aqui, mas na verdade não vai ter necessidade de você manter o mesmo nome. Então, se você quiser colocar aqui, ó, barra de progresso, função, execução da barra, alguma coisa do tipo, tranquilo. Por que eu acho interessante você manter? Porque isso vai facilitar para outros programadores que precisarem fazer a leitura do seu código, e porque aqui são envios de informação para a barra de progresso. Vai ter momento que eu vou precisar de pegar, em vez do setProgress, o getProgress, que é o recebimento daquelas informações. Vou falar mais sobre isso. Então, eu acho melhor, né, deixar as funções, os métodos, com essa nomenclatura. Então, vamos lá. Void setProgress, né, uma função aqui sem retorno. Vamos passar aqui uma variável inteira, que vai ser passado como percentual, e aqui nós vamos pedir uma string. Vamos chamar de informação. Ok. Esta função, então, pede dois parâmetros. Primeiro, um valor para a porcentagem e outro que é a string de informação. Já posso descomentar que ele já reconhece o método. Então, vamos entender melhor. Primeiro, o valor é o percentual. O segundo é a informação. Significa que quando a barra estiver em 0%, em zero no seu progresso, ou seja, no início, ele vai mostrar esse texto. E aí depois nós vamos, na hora de chamar essa função, nós vamos verificar também passando o progresso, por exemplo, quando chegar a 20%, qual texto vai estar? E assim por diante. E vamos ter que depois, obviamente, associar essa string de informação ao label que nós temos aqui dentro do Splash, que é esse carregando o sistema. Vamos então fazer o seguinte, vamos pegar o nosso objeto, que é o início, e vamos utilizar um getJLabel para ele. O que é esse getJLabel? Significa que essa informação vai estar armazenada dentro de um JLabel, dentro de um objeto do tipo label. E eu vou estar passando para esse objeto, eu vou estar definindo para esse objeto um texto através do meu setText. E qual texto eu vou estar passando para o label? O texto da informação. Agora, quem é esse label? Eu não associei em momento algum esse label. Então, getLabel vai ser a função que vai apontar para esse label aqui, ou seja, capture, né? Get, entenda como recebimento de valores, capture para mim aquele label. Set, entendam como passando valores, né? Ou seja, executando esses valores. Então, esse getLabel tem um erro. Que erro que é? Ele não tem, na verdade é porque não existe ainda esse método. Então, nós vamos precisar aqui de um método chamado getJLabel, ok? E aí, então, ele já vai passar a existir e depois, dentro do nosso contexto, nós vamos ter essas informações para poder chamar. Aqui ele não está reconhecendo ele ainda, né? Eu já vou falar por quê, porque nós vamos precisar de utilizar alguns parâmetros aqui dentro desse método. E aí, então, nós vamos fazer essa chamada da forma correta. A outra coisa que nós vamos precisar é de um get também para capturar a barra de progresso. Então, bem parecido com isso que nós temos aqui, mas aí voltado para um objeto diferente, que é o progress bar, nós vamos precisar também de capturar uma informação, mas não é texto, ele trabalha com valor em porcentagem. Então, nesse caso, ele recebe um setValue que é um percent, tá joia? Um objeto, ele espera um valor do tipo percentual. Ele não está entendendo nem o que é o getLabel e o getProgress, porque nós não temos ainda estas funções. Para que nós possamos trabalhar essas funções, né, nós vamos até, inclusive, eu nem vou fazer ela aqui, ó, porque por isso que ele deu erro. Deixa eu até explicar essa estrutura aqui, ó. Se eu deixar o getJLabel somente e fizer o método aqui, como eu fiz semelhante a esse setProgress, dentro dessa mesma área, ele vai interpretar que eu tenho esse método criado. Se eu colocar o início antes aqui, o que vai acontecer é justamente o seguinte: eu estou buscando esse método do meu objeto início. Quem é o meu objeto início? O meu objeto início foi declarado como o splash screen. Então significa que aquele método na qual eu estou falando, na verdade os dois, eles vão estar declarados dentro da tela de splash. E tem que ser, porque a tela de splash é a tela quem tem
esses objetos e componentes. Esses componentes que eu estou associando label e barra de progresso não estão no formulário de login. Então, antes eu coloco o objeto na qual ele pertence, ou seja, o formulário na qual ele pertence, e aí sim vem o método. Então, nós vamos criar esses dois métodos na próxima aula e depois nós vamos definir também quais serão as próximas porcentagens ou percentuais e o que aparecerá em cada um dos textos quando for chamado.